Hello, família. Tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou falar sobre este querido aqui, o Yuki. Esse aqui é o Yuki, tá? Eu montei esse aquário e vários outros aqui dentro da minha casa com o método Wallstad, que requer o seguinte: você coloca a terra aqui embaixo, cobre com areia, e aí o próprio aquário vai ser autociclante. E eu estou aqui para falar para vocês o fracasso que foi esse aquário. Eu já tinha pouquíssima experiência, eu fui completamente influenciada em uma cena do Mister Robot, que ele tem um aquário e ele começa a falar com o peixe, e eu falei, nossa, eu queria um aquário também, né? Só que eu fui deixando para lá, fui adiando, devido a várias situações na minha vida, e aí acabei agora recentemente começando com aquarismo, acho que já tem 1 ano mais ou menos. Se não tem já vai fazer 1 ano. E aí eu comecei. Esse aqui foi o último peixinho que eu peguei, que foi o Yuki, que eu comprei. Ele já tem uns 6 meses, mais ou menos. Não sei se vai dar pra ver. Se vai estar focando. Tudo bom? Fala oi pro pessoal, Yuki. Oi, pessoal. E aí, quem já conhece de aquarismo, sabe que aquário, depois de um certo tempo, passa uma linha que ele não vira mais hobby, ele vira foco de vida. A gente erra, aprende, erra, tem que estudar. E é muito bom para espairecer também, para desfocar de algumas coisas da vida da gente, né? A gente fala assim, nossa, vou cuidar do meu aquário, vou limpar meu aquário. E dane-se, é isso. Então, foi isso que eu fiz na época. Eu pensei, esse aqui é eu e meu amado, gente. Aí, ó lá. Uma conchinha que a gente foi na praia, que eu reutilizei. Coloquei também, ó, planta para oxigenação. Gente, eu fiz de tudo. Eu fiz de tudo. E o aquário, não sei se vai dar para ver pela imagem, ele tá marrom. É uma liberação de tanino sem controle. Então, assim, o que eu achei que, tipo, não, eu vou fazer e aí eu vou ter menos trabalho, porque o método, esse método, ele fala para você que você vai ter menos trabalho. Gente, tudo que eu tive foi mais trabalho. Na primeira semana, no primeiro mês, eu tive que fazer TPA, eu acho que umas 5, 6 vezes. Então, assim, deu muito trabalho. Eu vou ter que refazer esse aquário. E ele estava lindo antes, porque o que eu queria era me livrar do filtro, do oxigenador e ter o menos trabalho possível, porque algumas pessoas dizem que não. Depois que você faz esse método, você só vai ter que repor água, porque ela vai evaporar e você não vai ter mais trabalho, catar umas plantinhas ali e tal. E, gente, não, meu aquário tá cheio de alga verde, tá cheio de alga. E eu odeio aquário com alga, eu gosto do aquário limpinho, até porque, ó, nesse aquário aqui, eu tenho o Yuki, que é o meu betinha macho, mas que é todo rosadinho, todo coloradinho. Ó. Tenho Corydoras anãs, 2 limpa-vidros e neritina. Gente, nenhuma neritina ficava nesse aquário. Eu colocava uma neritina, ela morria. Colocava outra neritina, ela morria. Ela só aguentava aí uns 3 dias, mais ou menos, no máximo, depois da TPA na troca de água. Porque o tanino subia. O tanino subia e eu falava, gente, não. Eu não quero, porque quando você coloca, mesmo em um peixe beta, com toda essa fauna que eu coloquei aqui, eu lembro que na época eu fazia TPA tipo de 15 em 15 dias e para mim já estava bom. Meu aquário estava lindo, estava limpo, não ficava com esse marrom escuro. E o comportamento, quando você começa a focar no comportamento do peixe em si, você começa a entender a linguagem dele de tipo, isso aqui não tá legal. Não tô gostando. Eu tenho outros aquários, tá? Eu tenho hoje o Yuki, eu tenho o Mirai, tenho o Smurf e tenho um aquário apenas de camarão, Red alguma coisa. Que é aquele que é o camarão vermelhinho com a barriguinha transparente. Eu acho lindo esses camarões. E todos esses aquários eu fiz esses métodos. E todos esses aquários não deram certo. Mas no meu deu certo. Parabéns para você. Aqui, ó. Seu selo de que deu certo. Para mim não deu. Gente, todos os meus aquários encheram de alga verde. Não tá legal. Eu odiei, tá dando mais trabalho do que eu tinha antes. E esse aquário aqui, ele tem
filtragem potente, tá? Ele tem um filtro para comparação de 60 litros, mais ou menos, e esse aquário é de 18 litros. Ele tem um oxigenador, um areador. Dentro do filtro, ele tá com Perlon, esponja 15D, mídias biológicas. Então, assim, tá perfeito para eu nem precisar ciclar, nunca mais precisar fazer TPA nesse aquário. Mas mesmo assim, foi assim com todos. Eu experimentei deixar sem o filtro, experimentei deixar sem o bombeador, o oxigenador, experimentei tudo que vocês imaginarem. Assim, eu falei, não, vou tirar um pouquinho para ver. Quanto mais eu mexia, mais complicado ficava, entendeu? E então, assim, eu tentei esse método por uma questão de estar preocupada com as plantas, de ver o desenvolvimento das plantas. E uma coisa que eu notei é: as plantas pararam de crescer. Eu usava antigamente o tal do Vitasal. Quando eu colocava o Vitasal, eu via as plantas crescerem. Assim, né? Dava aquele o Vitasal e as plantas começavam a crescer, ficar bonita. Tá tudo. Eu vou fazer um close bem pertinho desse aquário para vocês entenderem o que ficou esse aquário, sabe? E eu comecei a ver que as plantas não estavam crescendo. Eu falei, uai, gente, não era para crescer? Não era para eu ter menos trabalho? E aí, hoje já comprei areia, tá lá, que eu deixo sempre de molho, lavo bastante areia, vou deixar apenas a areia aqui de novo, trocar todas as plantas, limpar tudo. Vou ter que refazer esse aquário, gente. É isso aí, eu vou ter que tirar tudo de novo, vou ter que tirar tudo. Toda essa areia, toda essa terra eu vou jogar fora, limpar. Orem por mim, por favor. Porque já é a primeira vez eu montei ele, a segunda vez foi para ele, a terceira vez que eu estou montando esse aquário. Mas assim, graças a Deus, a minha maior preocupação é com os peixes. Então, eu nunca perdi nenhum peixinho aqui. Perdi neritina. E eu fico triste porque eu amo neritina. Para mim, lembra o Bob Esponja, lembra, né, o Gary do Bob Esponja. Eu fiquei muito triste quando eu perdi as neritinas, porque elas eram coloridinhas. Neritinas geralmente são cores mais branquinhas, neutras, né? E essas essas neritinas que eu havia encontrado eram neritinas coloridas, cheias de desenho de gráfico, era linda, gente. Eu fiquei muito triste na época. E aí eu vou ter que refazer, porque até a minha Hello Kitty, que tá aqui dentro, tá toda verde. Não, gente, não dá. Não dá. Então, assim, fica aí o meu depoimento sobre esse método. Se para você deu certo, agora tirando as brincadeiras, se para você deu certo, parabéns. Ah, mas eu consegui. Parabéns, gente. Eu não consegui. Eu não consegui. Então, vou ter que refazer esse aquário. Vou fazer um close bem perto para vocês verem como ele está. Depois que eu montar ele bonitinho, eu vou fazer um close de perto para ver como que ele ficou depois de toda a troca. Ó, gente, para vocês verem, esse é o estado atual do aquário. Esse aqui é o Yuki. E assim, esse aquário não é escuro desse jeito, tá? Essa iluminação é bem forte. Só que, devido à sujeira do aquário, ela tá assim. E tá tudo cheio de alga, nem o limpa-vidro tá dando conta de limpar. Entendeu? E o comportamento do Yuki também mudou muito. Ele sempre ficava aqui na frente, ele tá aqui porque ele tá com fome. Mas eu vejo que agora ele só fica lá atrás, no local que mais tem oxigenação. Então vou trocar, vou limpar tudo. E seja o que Deus quiser, porque nesse estado... Outra coisa que eu não gostei foi como que o método consome muito, pega muito a parte de baixo do aquário. Sabe? É muito grande. Uma coisa que é pra ser aqui assim, metade, ele pega muito. E aí acaba sobrando menos espaço para os peixinhos nadarem. Aquecedor, perdão, temperatura. E vamos ver depois como é que vai ficar. Bom, gente, terminei de secar agora. Ainda tem um pouquinho. Já tirei uma faixa, coloquei o nome do Yuki pra cá, né, Yuki? Ó, o Yuki ali, ó. Limpa vidro ali. As coridoras separadas, plantinhas, pedras. Agora eu vou limpar, tirar tudo e refazer esse aquário. Gente, eu preciso falar uma coisa pra vocês. O quanto que é
esta água está ferida, não tem assim como eu explicar o quanto que esta água está fedendo. Gente, tá fedendo demais. Meu Deus, nossa senhora. Terminei agora o aquário. Eu comecei, era 1h40, não, era 1h30 da tarde. E agora são, ó, 16h46. Como vocês podem ver, a iluminação já tá outra coisa. Gente, eu sei que o aquário, ele não fica assim. Na hora que a gente monta, ele fica assim, lindo, né? Olha, eu vou já fazer uma filmagem pra vocês verem. Só que a gente sabe que ele não fica assim muito tempo, né? A primeira vez que a gente monta, ele fica essa coisa toda limpa, transparente, mas ele não vai voltar a ficar do jeito que ele estava antes. Antes estava uma situação que eu não estava dando mais pra mim. E agora a única coisa que eu fiz e que eu vou fazer vai ser focar no crescimento das plantas, ou seja, adubar as plantas, né, de forma mesmo pela água e não por uma questão de substrato. Falar em substrato, gente, uma coisa que eu não uso mais, eu só tô usando areia para todos os meus aquários, tá? Tentei vários tipos de substratos, número 2, número 3, e assim, todos eles juntaram coisa no fundo do aquário, sujeira no fundo do aquário. Então, eu não quero mais, de jeito nenhum, pra mim é só areia, até porque eu crio muito coridoras. Todos os meus aquários têm coridoras anãs. Eu já tive várias espécies de coridoras, mas a que eu amo de paixão é a coridorinha, a menorzinha. Eu acho que é Rastus que chama o nome dela, não sei, perdão. E então, quando você cria coridora, você tem que focar em sempre ter um substrato muito fino, como uma areia. Então, como a coridora anã, que é a Rastus, ela foca não só na areia, mas ela também foca nas plantas, em tudo. Eu conto com ela para cuidar da areia e cuidar tanto da parte de baixo, metade, e em cima do aquário. Elas cuidam de tudo. Então, assim, vou mostrar pra vocês agora um ângulo perfeitinho do aquário. E esse aqui ficou agora, assim, o aquário, vocês podem ver. Cadê o Yuki? O Yuki tá ali, ó, meio que se recuperando. Gente, eu não gosto de bater no vidro, não, mas... Oi! Eu gosto de chamar ele assim, como se fosse um cachorro. Aqui os limpa-vidros. E as coridoras estão em algum lugar ali atrás. Tô tentando procurar. Não deixei a mesma quantidade de pedra. Retirei aquele monte de pedra, deixei só algumas. Como vocês podem ver, as plantas não estão legal, então não sei o que eu vou fazer ainda. Se elas não vingarem, eu vou tirar e depois colocar mais plantas. Mas é isso. Deixei assim. E agora é só adubar. Vem cá, Yuki. Queria só que vocês conseguissem ver ele. Oi! Vem dar oi pra galera, Yuki. Gente, eu acho ele muito lindo. Vem dar oi pra galera, Yuki. Olha, ele é muito lindo, né, gente? Não é porque é meu filho, não, é porque é lindo mesmo. E é isso. Esse método, nunca mais. Então é isso, gente. Essa foi a minha experiência com esse método, que eu não me dei bem, não me adaptei. Se você conseguiu, parabéns. Olha, eu vejo muitos vídeos aqui no YouTube que as pessoas conseguiram, mas para essa fauna, para mim, não deu certo. E eu tenho outros aquários agora que eu vou ter que refazer esses aquários também. Mas é isso, gente. Aquarismo é isso. É você errar, você aprender, consertar, falar isso aqui serve para mim, isso aqui não serve para mim. Para cada pessoa existe aí uma metodologia diferente e tá tudo certo. Na minha visão, e também baseada em alguns comentários em outras redes sociais, por isso que eu resolvi vir falar sobre isso também, muitas pessoas estão meio aí nos comentários no dia a dia relatando que também não deu certo esse método, que também não conseguiu concretizar, que também o aquário encheu de alga,
foi um tanino assim absurdo, que a pessoa estava tendo que fazer TPA de 3 a 4 dias e que no fim não estava sendo benéfico e nem vantajoso. E por medo dos meus peixinhos, por medo de fazer mal para o Yuki, para minha fauna, preferi cancelar por aqui. E é isso, até o próximo vídeo. Por favor, se inscrevam nesse canal, me sigam nas redes sociais, porque lá no Instagram eu tenho um post mais diários sobre sobre aquarismo, sobre os peixes e outros temas também. Mas é isso. Até o próximo vídeo.